Olá pessoal, shalom a todos, nós estamos de volta aqui em mais um episódio do nosso Foxcast. Esse é o 29º, e esse Foxcast ele é muito especial demais, porque olha o tema, uma família em missão, histórias, provações e propósito. Ou seja, olha o ambiente, nossa casa, nossa história. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas antes também quero agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionam esses momentos de histórias contadas aqui, experiências, para que todos possam crescer. Obrigado à Visão Transporte, obrigado à MC Transporte, Marco Construtora e Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Íntimos Cosméticos, Dr. Jairo, formado em Medicina Integrativa, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem e a Votuca, que atende em 6 lojas aqui em Araguaína. Portanto, é uma honra, né, meu amor? Algo diferente aconteceu, porque o meu filho mais velho está passeando aqui com a minha filha e todo mundo aqui reunido. Meu genro foi trabalhar na cidade de Marabá, fazer uma formatura em medicina. Eu fui buscar minha filha, meu neto e o meu filho. Eu desejei gravar um podcast com o Levi, o mais velho, que é advogado. E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eles se juntaram, vamos fazer um podcast com família. E aqui estamos, né? Portanto, família Foxcast, hoje um episódio diferente de tudo aquilo que nós já fizemos. Então, pela primeira vez, sentamos à mesa não com convidados externos, mas com aqueles que Deus nos confiou para caminhar ao nosso lado, né, meu amor? Todos os dias, ou seja, a nossa família. Eu sou Amilson, casado com a Meire, eu sou Amilson de Meire, estamos casados há 31 anos, somos pais de 3 filhos, cada um com a sua história, dons, 2 e chamados, né? Levi, Rebeca, Vitória, temos também para completar nossa família, Vitor Hugo Damasceno, que não está aqui, já falei, está em Marabá, trabalhando, e que nos deram um presente maravilhoso, esse mascote, João Manuel, nosso pacotinho de amor. E hoje nós abrimos nosso coração para compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada, cheia de desafios, milagres e propósitos. Então nós vamos conversar de forma leve, sem roteiro, sem ensaio, então com papelzinh0 dobrados. Eu fiz algumas perguntas e coloquei dentro de um potinho que está aqui, e nós vamos fazer, mas antes gostaria de franquear aqui a palavra para a matriarca, essa grande mulher de Deus, que ela tem algo para complementar todo mundo e também os meus filhos, para complementar cada um de vocês. Eu quero dar boa noite também e dizer que é uma honra estar hoje aqui com os meus filhos, é um presente de Deus. E esse é o nosso lar. E a gente decidiu, né, fazer esse podcast de uma forma bem tranquila, sem hora, diante de Deus, nós não combinamos nada. Decidimos que nós faríamos assim, algo bem natural, né? Deixando até as perguntas foram elaboradas pelo meu esposo. E nenhum de nós sabemos que perguntas são, então vai ser algo bem natural mesmo. E nós estamos aqui de coração aberto para realizar esse podcast, porque para nós está sendo algo extraordinário também. Uma ocasião única. E eu acredito que pode abençoar muitas famílias também. Esse é o nosso propósito, né? Amém. Sim, amém. E aí, vou começar pelo Davi, o que você tem para falar de experiência com essa? Isso. Rapaz, o senhor já começou falando que minha intenção era fazer só comigo primeiro e depois eu dei a ideia de fazer com a família toda. Porque eu achei que ia ser uma coisa assim legal, né? Fazer com todo mundo reunido. Comprometeu todo mundo, né? De fato, a gente não combinou nada. Se a gente soubesse antes, a gente até teria feito alguma coisa mais pensada, né? Planejado. Aberto uma caixinha de perguntas lá no Insta, fazer alguma coisa assim. Mas a gente não preparou nada, então estamos aqui como família pastoral, servos do Ministério de Deus para poder discutir sobre
as nossas histórias de vida, sobre o ministério, mas também sobre peculiaridades das nossas vidas, né? Das profissões de cada um. E eu acho que o mais interessante vai ser poder ter em vídeo a forma como nós nos relacionamos, né? A forma como nós lidamos um com o outro. Né? Vai ser bom. Para o meu pai e para a minha mãe é mais fácil, porque eles estão mais acostumados com as câmeras, né? Mas para mim, para a Vitória e para a Rebeca vai ser um pouco mais... Realmente é algo inédito. Para você, Vitória e Rebeca estarem aqui, eu vou te contar, viu? E você, Rebeca, Vitória, pontapé inicial aí, pontapé da turma aí. Oi, turma. Como vocês falaram, a gente está aqui, foi todo mundo pego de surpresa, então vamos ver o desenrolar da conversa. Na verdade, a Rebeca, ela gostaria realmente de estar mesmo aqui do lado de quem? Do meu amado. É onde eu me sinto mais segura. Mas infelizmente o Vitor não pode estar aqui e o nosso produtor, gravador, não pôde semana que vem, onde ele vai estar, nós não temos tempo para isso. Então, infelizmente, Vitor, até perdão por isso, tá? Mas você faz parte da família. Tá? Mas surgiu outra oportunidade. Vai. Vamos gravar outro, né? E você, Vitória? Ele pode estar pensando assim, me livrei, né? E aí, Vitória? Bom, o Levi arrastou a gente pra cá, então, né, a gente não teve escolha. Brincadeira, brincadeira. Ele não quis pular do barco Você foi a grande sozinho. mentora de ser, foi você ia. É verdade. Eu é que fui pegando de surpresa. A gente acha que vai ser legal, então o motivo principal vai ser abençoar outras famílias, né, e alcançar outras vidas. Eu acho que isso vai ser interessante. Exatamente. Gente, todo mundo deve estar pensando assim, e aí, será que eles vão falar a verdade mesmo? Vamos lavar nossa roupa suja, coach? E aí? Nem tanto bem, né? Vamos lavar a roupa suja? Olha, aqui tá as perguntas, tá? Vamos fazer isso aqui. Então, quem será o primeiro aqui a tirar o papelzinho aqui e responder a pergunta surpresa? Vamos lá? Vamos começar dos mais velhos ou primeiro as damas? Nossa, porque tem que ser sempre as damas nessa hora eu não queria. Então, eu vou... O João Manuel tira. João Manuel? Tá bom. João Manuel, tira o papelzinho. Tira a vozinha. Toma a comida pra ele. Tira aqui, vovó, uma assim. Pega, Tira. Pega um. pega uma aqui. Pode pegar um. Não quero. Tá tímido. Me dá um. Dá um, por favor. Dá um, por favor. Dá. O nosso mini pastor, ele tá tímido. Ele sabe que tem um... Ele que quer abrir. Dá lá, por favor. Abre o Rebeca, esse é papelzinho. seu, Rebeca. Esse é seu, Rebeca. Vou perguntar. Tá, você vai perguntar. Vou abrir, Mamãe tá? abrir? Mamãe vai Pra abrir, quem, tá? Rebeca? Para a Vitória! Na sequência aqui? Escolhe uma ruim. Essa não. Não, Ai, isso não é uma que abriu, né, pergunta. vovó? Pode ler, do jeito aí. Foi você que tirou? Né? Como é ser a filha mais nova e morar com seus Não, pais é ainda? ler tudo. É pra ler tudo. Todas de uma vez. Isso. Tá, Isso. primeiro então. De onde vem seu sonho de ser dermatologista? Não, Médica aí lê as outras dermatologista. agora. É tudo junto. Tudo de uma vez? A segunda que eu já tinha feito, né? Como é ser filha mais nova e morar com seus pais ainda. E o que mais te motiva a seguir firme nos estudos e na fé? Uau. A colinha. É uma pergunta só isso aí. Entendeu? Pastor Hamilton trabalhou aqui bastante. De onde vem meu sonho de ser dermatologista? Eu estou terminando medicina, né? E no meio do curso, eu me apaixonei por essa área, que nada mais é que pele, né? Cuidar da pele. E, na verdade, tendo uma conversa comigo mesmo anteriormente, a gente vai buscando laços que você tem na sua vida, âncoras que você tem na sua vida, e eu acho que eu atribuo muito isso à queimadura da minha mãe, a história de vida dela, né? E eu acho que isso me chamou bastante atenção enquanto eu estava no curso de medicina, essa área da pele, gostei bastante, então é isso, é algo que eu sou apaixonada e vamos ver.
Qual vai ser o percurso disso? Tem alguma outra área que tu pensou em seguir, além da dermatologia? Ou foi uma coisa tipo assim, é isso que eu quero e pronto? Inegociável. Foi negociável, é isso que eu quero e pronto. Mas também, eu digo assim, essa é a minha paixão, né? Pela área, mas também não deixa a menos o fato da Vitória ser médica. Não, claro. Então, de outras áreas, outras doenças, eu também gosto bastante, então... Eu perguntei, tipo assim, talvez o grande interesse, a paixão que você sentiu pela dermatologia tenha sido único, mas outras áreas que interessaram, falando de doença, mas é meio genérico, né? Interessaram. Eu gostei muito no início da faculdade de pediatria, só que aí eu desisti totalmente no meio do caminho. Gostei muito da endocrinologia, acho que por conta de várias doenças que a gente tem em contato da família, né? Diabetes, enfim. Pensei muito também, mas no final Dermato. acho que foi dermato. Aí temos a outra pergunta aqui. Como é ser a filha mais nova e morar com os pais ainda? Ser filha mais nova, acho que não é tão difícil assim, não. Aliás, é muito fácil, né? Não, também assim, não é? Nós já percorremos o caminho. Exatamente, já desbravamos. Sim, esse lado aí é muito bom, porque as dúvidas que a gente tem, sempre vai ter o irmão mais velho e a irmã mais velha que passou, né? Então, eu acho que eu gosto. Pra falar a verdade, eu gosto muito. E morar com os meus pais, eu também gosto muito. Tô amando. Tô achando tudo bom. Me Tem dia gusta. que ela dorme num quarto, tem dia que ela dorme no outro quarto. E Sim. ela vai assim, mudando de quarto. Nosso junto, né, amor? Eu Verdade. fico muito sozinha em casa, porque meus pais viajam bastante por conta do ministério, né? Então, eu fico, tipo, no semestre, eu fico várias vezes sozinha durante os meses, mas é tranquilo, Amo viver aqui com os meus pais. O que mais te motiva a seguir firme nos estudos e na fé? Uau! O que mais me motiva não tem outra resposta a não ser Deus, né? A gente pode tentar até ir pela força do nosso braço, tentar ir por outros caminhos, mas sempre a gente é levado a Cristo, né? Então, acho que não tem como fugir disso. Eu passei por experiências, inclusive recentemente, dentro dos meus estudos e também dentro do meu lado espiritual. E foi bastante difícil, mas também edificante. Eu acho que não só para mim, mas todos aqui em casa. A gente vive muito o problema do outro, a gente vive muito, né? E todo mundo agarra a mão um do outro e tive lutas que vivenciei só eu e minha família, mas que foram vencidas em Cristo, né? A gente jejuou, a gente orou e tem vencido dia após dia, de dia a cada dia a gente tem vencido isso. Fizemos um jejum aí de 40 dias, né? Eles tipo assim, decidiram fazer o jejum um dia. Não. Eles decidiram fazer o jejum Mas de um foi dia. o grande dia. Mas foi o grande dia. Eu viajei fazendo isso. Sim, mas eu tive essa experiência, tive vários outros na minha jornada, mas que eu estou mais próxima de Deus, eu diria que mais recentemente, e que eu tive essa experiência, foi um jejum bem intenso de 40 dias, 42 dias, na verdade, e 42 noites. Então, obtivemos resposta de Deus, então foi muito bom. Então, isso assim, é o que mantém a gente em pé, porque não é fácil, né? Tanto a profissão e também
a nossa vida cristã, se permanecer sempre enquanto jovem, isso é relativamente difícil, né? Então, é isso. E o Cristo é a jejum, né, resposta. Vitória? Achei interessante que nesse propósito que a gente serviu bem, é que como o jejum leva a gente a ter uma vida mais centrada no Senhor, leva a gente a uma disciplina espiritual intensa e dá ao Sim. nosso espírito uma vitalidade, né, uma força sobrenatural Sim. para viver essa vida em Cristo de forma mais abundante, né? Não, e mesmo estando já desde criança dentro da igreja, eu busquei muito estudar sobre o jejum, perguntei, conversei bastante com a minha mãe, com meu pai, porque o jejum é uma moeda de troca, né? Que você tem com Deus. Ele é mais para mudar você, uma disciplina espiritual, para mudar você. Então, a mudança que é através de você, você consegue um resultado melhor, né? Mais próximo de Deus. Que está mais próximo Mais de sensível Deus. para ouvir a voz de Deus, Fica né? sensível para ouvir a voz de Deus. Então, se você está em dúvida em um caminho, às vezes jejum o é uma arma jejum é espiritual, uma arma né? que pode ajudar bastante, porque ele vai te direcionar. Às vezes os seus olhos estão fechados para uma coisa, mas quando você se fica mais perto de Deus, você abre os olhos de uma maneira inexplicável. Deus abre sua visão, né? Sim. Então, foi muito bom e eu acho que muito importante a família também, porque tive várias lutas, tanto nos estudos, quanto no lado espiritual mesmo, da vida cristã. E eu acho que a família é muito importante. É fundamental. Eu tenho uma coisa Fundamental. que eu queria ressaltar, desde o início que ela falou que passou por esse processo, que nossa família é muito unida. Eu não sei com o Levi e a Vitória, mas todos os meus amigos e colegas, né, que sempre nos arrodearam, sempre perceberam essa união da nossa família, sempre trouxeram isso como elogio pra gente. Nossa, como a família de vocês é unida, como o seu pai e a sua mãe tá ali sempre se tornando amigos dos seus amigos. E eles fazem, né, o mundo por vocês. E vocês também sempre estão juntos, muito deles, ali na igreja, no ministério. Uma vez, uma pastora foi me aconselhar e ela até falou assim, às vezes a gente, como outros pastores, né, do ministério, fica até um pouco receoso de chegar perto de vocês, porque é muito vocês ali, vocês 5, né? E realmente a gente se resolve entre nós aqui, as nossas Não que batalhas. seja algo fechado. Não, né? não Mas- falo como ponto negativo, Sim. mas a gente aqui se une a ponto de não precisar do mundo externo, né? Assim, Deus, a gente aqui, como a Vitória falou, ela tinha uma batalha para enfrentar na vida dela, só que ela abriu para nós e é como se nós fôssemos os guerreiros dela, né? Ela não enfrentou essa luta sozinha. Ela tinha aqui um batalhão que era a família orando por ela também, sentindo a dor dela. E eu vejo muito isso na nossa família, e as pessoas ao nosso redor também presenciam muito isso e trazem isso como elogio. Já ouvi diversas pessoas, todas as vezes que eu posto alguma coisa no meu Instagram relacionada a vocês, ou meu pai, a minha mãe fizeram alguma coisa pro João também, sempre recebo enxurrada de elogios. Nossa, como seus pais são maravilhosos, seus irmãos também, vocês se doam muito pelos outros. E louvar a Deus por isso, pela família que a relação que nós construímos em família. Sim, é porque, na verdade, a família, ela é um projeto de Deus, que foi criado de forma perfeita, né, eu acho. E mesmo cada um tendo seus defeitos, eu acho que a gente tem que fazer com que a nossa família seja a nossa melhor amiga, né? Que o seu irmão seja o seu melhor amigo, que a sua irmã seja sua melhor amiga, que seus irmãos, que seus pais sejam seus melhores amigos. Então, eu acho que essa abertura facilita você aceitá-los todos com erros, defeitos e estar ali. Exatamente, você tocou num Pra ponto eles. importante, porque o que eu acho essencial no relacionamento familiar são os princípios. Você precisa comungar dos mesmos princípios com todos os membros da família. E
priorização da família, do relacionamento com Deus ali, é um ponto em comum da nossa família. Então, eu acho que as pessoas que olham de fora, elas têm essa visão. E nós que estamos dentro, muitas vezes não temos essa percepção, mas a gente age naturalmente. Vive naturalmente. Porque é algo né? normal pra gente. Já uma característica que todos nós temos, que é a gente se doar para o próximo mais do que a si mesmo, às vezes. Sim. E nós carregamos isso na nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. E muitas vezes a gente não recebe a mesma coisa em troca. Sim. Mas aqui na nossa verdade. família a gente sempre recebe. A gente sempre então, recebe. Essa lealdade. Verdade. E eu acho que inconscientemente é isso que dá essa liga. Eu acho É isso verdade. bom, eu acho isso bom. Mas ao mesmo tempo, eu tive uma experiência diferente dos meus amigos, por exemplo. Eles nunca falaram assim, nossa, vocês são muito fechados. Pelo contrário, eu sempre recebi palavras de elogio no sentido de Daniel, você tem uma família legal, tal, estruturada e é crente, é cristão, mas nunca deixou de estar com os amigos, nunca deixou de se divertir, nunca deixou de sair com a gente, nunca deixou de estar junto. Porque eu tive colegas, filhos de pastores também, que Se isolaram, né? Criavam uma barreira, né, Levi? Isso foi bom porque quando os meus amigos precisavam de ajuda, precisavam de oração, de aconselhamento espiritual, por exemplo, Sim. eles recorriam a mim. Sim. Como apoio, né? Como apoio. E você ser acessível, ou parecer acessível para essas pessoas assim, faz parte, eu acho, inclusive, do meu testemunho como cristão. Verdade, mãe. Uau. Ok, beleza. Então vamos para a próxima. Agora, já que você respondeu, você agora vai tirar. A pergunta era para a Vitória, mas a gente... É isso aí, isso aí. Gente, começou por mim, entendi. Uau. uma pergunta de cada vez. Vai. Para o Levi Rezende. Ei. Como foi sair de casa e ir para Brasília? E o que sente mais falta? Como você enxerga o papel da sua formação em direito dentro do reino? E qual foi a maior lição que você aprendeu com o pai e a mãe? Nossa, Passa para ele, mãe. Que daí vai olhando. São 3 perguntas diferentes aqui, né? Eu vou Exato. responder a primeira. Como foi sair de casa e ir para Brasília? O que mais sente falta? Nossa. Eu saí de casa com um projeto, né? Eu saí de Araguaína para Brasília para estudar para concurso. E eu lembro até hoje que quando eu saí aqui, eu acho que só me engano, o Eduardo, ele estava aqui em casa, ele me deu uma carona até o aeroporto, depois vocês foram atrás, alguma coisa assim. Eu saí daqui chorando. Eu acho que eu não chorei aqui, mas eu chorei no trajeto. Porque é bastante difícil, sempre fui criado aqui, tá? Eu saí com 22 anos. Com 22 anos. E eu gostei de ter minha independência e tal, mas foi muito desafiador. Porque eu saí daqui para Brasília com um propósito, um objetivo, mas sem nada, assim, na mala. Como diria o Caetano, sem lenço, sem documento. E cheguei lá, eu lembro o primeiro 28 de fevereiro que eu passei lá, eu também chorei, foi o meu aniversário da Vitória e do meu pai, no mesmo dia. E aí senti muita falta também de estar com a família. Então a parte mais difícil é estar longe da família, sem dúvida nenhuma. Principalmente nos finais de semana, porque durante a semana você está naquela correria, você está na rotina, você está imerso naquilo ali, então você só vai. Agora quando chega no final de semana, você para pensar, eu sinto muita falta desse relacionamento familiar. É o que eu mais sinto falta. Dos amigos também e tal, mas da família principalmente. E como é que eu enxergo o papel da minha formação em direito dentro do reino de Deus? Essa é uma pergunta ampla, complexa, mas eu devo dizer que eu enxergo como uma coisa relevante. Assim. A minha formação em direito me fez ter um olhar mais elaborado sobre a justiça.
a justiça dos homens. E relacionar a ideia de justiça humana, terrena, com a ideia de justiça de Deus, me deu uma perspectiva muito peculiar, muito única, né, para entender o mundo. E eu acho que isso, em termos individuais, para mim foi muito bom. Agora, em termos da minha inserção aqui no Reino de Deus, do meu papel dentro do Reino de Deus, eu acho que a minha formação me possibilitou ocupar lugares de relevância na sociedade que os cristãos geralmente não ocupavam até pouco tempo atrás na sociedade brasileira. Porque o protestantismo surgiu como uma vertente religiosa mais marginalizada, né? No Brasil. Criticada. E foi ascendendo. Então as pessoas começaram a ser evangelizadas e ascendendo, né? Parece que agora saiu uma nova pesquisa do censo, do IBGE, e a população cristã evangélica no Brasil cresceu bastante até chegar ao patamar de 30 e poucos %. Então, assim, isso me deu uma possibilidade de ocupar alguns lugares que sem uma informação eu não poderia ocupar. Então, isso é bom para mim, isso é bom para o rei. E, pessoalmente, a minha formação em direito me deu um novo olhar sobre o mundo, sobre as coisas. Concatenando dessa ideia de justiça divina com justiça dos homens. Isso daí foi muito bom, assim, foi, para mim, uma emancipação intelectual. Assim, tá? Eu lembro da Televi que teve uma conferência de jovens que você ministrou sobre isso, né? Eu achei poderoso. Foi. Aquela palavra, aquela ministração sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Falei junto com o Rafael nessa Sim. conferência. Exato. Maravilhoso. Enfim, qual foi a maior lição que você aprendeu com seu pai e sua mãe? Em relação a Essa daqui é muito difícil de responder, porque eu não sei se eu tenho uma maior lição, mas pessoalmente alguns valores. Me deu um novo olhar Por exemplo, sobre as meninas vão sobre as lembrar coisas. disso. Meu pai, Falando dessa ele ideia de sempre justiça divina e justiça dos homens. dava alguma tarefa Isso pra daí gente. foi muito bom. Assim, foi, pra mim, uma emancipação intelectual. Assim, tá? Eu lembro da Televi que teve uma conferência de jovens que você ministrou sobre isso, né? Eu achei poderoso Foi. aquela palavra, aquela ministração sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Foi Falei junto com o extraordinário. Rafael nessa Sim. conferência. Exato. Maravilhoso. Enfim, qual foi a maior lição que você aprendeu com seu pai e sua mãe? Em relação a Essa daqui é muito difícil de responder, porque eu não sei se eu tenho uma maior lição, mas eu tenho alguns valores, né? Por exemplo, as meninas vão lembrar disso. Meu pai, ele sempre que dava alguma tarefa pra gente, ele falava o seguinte: olha, tudo que você for fazer, faça com excelência. Até hoje. Seja responsável, faça com excelência e tal. Então isso ficou impregnado, assim. Então, em mim, hoje, tudo que eu faço, eu busco fazer com excelência. E a minha mãe me deixou um legado de não importa as circunstâncias, olhar sempre para Deus e como a graça dele nos alcança, né? Sim. É até difícil um pouco falar disso para mim, mas eu vou falar, né? Porque a gente está aqui para isso. Mas eu lembro quando minha mãe teve um acidente, e esse é um acontecimento que de vez ou outra volta à nossa mesa, porque foi um evento que marcou profundamente a nossa família. Sim. Foi uma experiência que a gente passou, que a gente não sabia como que a gente ia sair dela. E minha mãe saiu viva, graças a Deus, está aqui hoje com a gente. Mas eu lembro da minha mãe em chamas, eu lembro dessa cena, falando para mim, para a Rebeca e para a Vitória: não se esqueçam de Deus, não culpem Deus, alguma coisa assim. Foi um versículo que ela citou, né? E Todas as coisas cooperam, porque uma pessoa no ápice da dor,
em chamas, literalmente, ter a consciência de falar isso. Porque para aquele momento é como se minha mãe soubesse que não ia sobreviver, que ia morrer ali. Sim. E o único legado que ela queria deixar pra gente era que o amor de Deus superava todas as coisas. Todas as coisas. E eu imagino que ela tivesse medo que a gente fosse culpar Deus por aquilo ali. Então isso pra mim foi a lição mais poderosa que minha mãe pôde me deixar. E assim, eu falei dessa coisa do meu pai de fazer as coisas com excelência, mas tem muitas outras lições também. É porque eu falo assim, não vou falar a maior, mas vou falar uma, né? Tem muitas outras coisas também que eu aprendo com meu pai. E uma delas também, além dessa primeira que eu já falei, é andar na dispensação da graça de Deus. Meu pai é um cara aleatório. É um cara aleatório. Se ele receber algo de Deus e resolver estar em viagem, se ele resolver parar o carro para orar por algum local, por alguma pessoa, ele vai fazer isso, ele anda na dispensação da graça de Deus. Então, eu, que sempre fui muito metódico, muito organizado, muito... Perfeccionista. Então, essa característica do meu pai é muito importante para mim, eu tento balancear a minha vida com isso. Então, é uma grande lição que eu tenho dele também, andar sempre na dispensação da graça de Deus, do Espírito Santo. Mas, enfim, eu teria muito mais coisas para falar aqui, mas não posso ficar falando o podcast inteiro, né? Eu quero tirar minha perguntinha. Ah, sim. Tá bom, eu tirei. Ai, eu tô nervosa. Tantas Tantas coisas que a gente tem pra falar, né? Mas. Isso porque não sabia o que ia falar, né? Bora ver. Para, Meiroca. Oh, meu Deus. Eita, Bem, eu vou fazer uma pergunta de cada vez. Tá? Primeira pergunta. Como foi o processo de cura e superação das queimaduras em 2009? Como ele falou, não tem como a gente se desligar desse ocorrido, né? Foi um divisor de águas na nossa vida. Bom, o processo de cura foi realmente um processo lento, mas foi extraordinário o que Deus fez na nossa vida. Eu digo, nós todos, né, vivemos esse processo junto. Para mim, como amigos perguntou, eu acho que ontem aqui pro Levi, se alguém perguntasse, você ficou com sequelas? Não, minha mãe ficou com sequelas. Na verdade, fiquei com as cicatrizes, né? Mas o que eu quero ressaltar é que eu acho extraordinário, e sempre que me pergunto que palavra eu posso deixar para alguém, ou para mulheres que vivem dores, porque eu tenho cicatrizes por fora, mas muitas mulheres têm cicatrizes por dentro, né? Então, eu passei por esse tempo de cura, de sarar as feridas externas, mas eu mesma fico extasiada de como Deus cuidou de mim nesse processo, que eu fico impressionada, porque eu poderia ter tido depressão, eu poderia ter tristeza profunda, e eles me acompanharam nesse processo e perceberam isso. Amigos meus ficavam impactados no hospital, porque no hospital eu fiquei 2 meses na fase aguda no hospital, em Brasília. E depois fui transferida para o hospital de queimaduras de Goiânia. Fiquei mais 4 meses, ao todo 6 meses de hospital e 6 meses longe deles. E eu tinha todos os dias uma psicóloga que visitava o meu quarto, né? Mas é incrível que, por vezes, eu era usada para trazer consolo para a psicóloga. Às vezes ela ficava tão condoída como o meu caso, e eu tinha um consolo para dar. Então, foi um processo de graça, simplesmente graça de Deus. Às vezes as pessoas se reportam a mim dizendo que eu sou forte. E eu digo que não, porque não dependeu de mim. Não era na minha força, mas simplesmente a força do Senhor sobre mim. Foi o puro cuidado de Deus, né? Pura graça, puro amor de Deus. E eu digo que
nós aprendemos lições profundas, né? Muitas lições. Lições de fé, de dependência de Deus, de reconhecer a soberania de Deus. Então, o processo foi doloroso, mas foi todo assim, debaixo dos braços eternos de Deus. Era assim que eu me sentia. Debaixo dos braços eternos de Deus, sendo cuidada por Ele, consolada. E eles fizeram parte desse processo de cura de uma maneira extraordinária. Deus usou meus filhos e meu esposo nesse processo de cura na minha vida. Eu estava até essa semana falando com a Rebeca. Mãe, é incrível como eu não tive, né? Mas a gente conversou essa semana. Como eu não tenho tristeza por ter as cicatrizes. Às vezes até me importo, tem horas que eu não queria estar usando essa malha, mas não consigo ainda e eu não me culpo por isso. E sempre quando me perguntam eu falo, é um processo de Deus comigo e vai chegar a hora, quando Ele quiser. Mas assim, eu não tenho aquela tristeza de ter ficado com cicatriz, nem de ter passado por isso. Tem momentos de que, tipo, eu queria usar uma roupa cavada, mas não posso usar malha, mas é questão de segundos. Ah, não tô nem aí, tem coisa melhor. E a gente conversando, que eu não passei por esse processo de tristeza profunda, de angústia, de depressão por ter passado por isso. Então hoje, eu consigo olhar, e desde a época também, certamente por conhecer sobre a soberania de Deus, eu entendi que Deus, Ele permitiu que eu passasse por isso para um propósito. E o maior deles é abençoar outras vidas, outras pessoas que possam passar pelo mesmo processo que eu passei. Então, o processo de cura foi doloroso, mas foi debaixo do amor e cuidado de Deus, né? Foi extraordinário que Deus fez pra gente. A segunda pergunta a senhora acabou já respondendo, seria a senhora falar como a senhora encontra forças para lidar com tantas outras famílias ainda assim, né? Acho que a senhora passou por isso. Agora, o que você sente ao ver os filhos crescendo, servindo, sonhando? Essa eu sei. Eu me sinto realizada, porque quando eu estava na fase aguda mesmo da queimadura, nos momentos de sobriedade, os momentos que eu tinha consciência foram poucos, na fase aguda, mas quando eu tinha consciência, tudo que eu desejava era sobreviver para cuidar dos meus filhos. Levi, mais velha, tinha apenas 11 anos, a Rebeca 10, a Vitória tinha 6 e ia fazer 7. Então, tudo que eu queria era sobreviver. E eu pedi a Deus me dar a chance de sobreviver para cuidar dos meus filhos. Então, era a minha maior dor, era partir e deixá-los órfãos de mãe, ainda pequenos. E então, hoje, eu me sinto muito grata a Deus, eu me sinto privilegiada de ter filhos tão lindos, maravilhosos, cheios do Espírito Santo. Essa para mim é a minha maior alegria. De saber que meus filhos têm uma consciência de quem é Deus, de quem eles são para Deus. E uma consciência permeada pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho da paz. Então, como disse o apóstolo João, em uma das suas cartas, ele diz, a minha maior alegria é ver que os meus filhos andam na verdade. Então, essa é a minha maior alegria, de saber que eu deixei um legado de fé, eu e meu esposo deixamos um legado de fé, e que eles podem servir a Deus livremente. E nós estamos vendo os sonhos de Deus se cumprindo na vida deles. O que a Rebeca sempre sonhou, ela está vivendo, né? O Levi está vivendo, tem coisas ainda para alcançar, mas eu sei que vão chegar da mesma forma a Vitória. Então eu posso dizer, nós continuamos vivendo os sonhos de Deus. Eu creio que todos eles se cumprirão na nossa vida. Então, eu me sinto muito privilegiada de ser mãe dessas belezuras, desses 3 filhos maravilhosos. É isso. Papelzinho para a senhora. Ela já me contou que sempre acha que vocês estão de férias. Tipo assim, a Rebeca e você, que vocês sempre
Vocês não moram fora, que vocês estão de férias e vão voltar. Vão só passar um períodozinho ali cumprindo um papel e vão voltar. Mira, agora é a sua vez. Iludida. Aqui, agora é minha vez, vamos lá. Tá iludida, meu Deus. Sobrou tô eu e meu vendo o sonho pai. de Deus. Para a Rebeca. Uau! Rebeca. Quer tudo de uma vez ou uma de cada vez? Pode ser um de cada vez. Então, como foi a experiência de ver o João Manuel na UTI com apenas 10 dias? Ai, essa é tão lindinha. Senti um aperto aqui já. O João Manuel nasceu uma gestação maravilhosa, super saudável. Nasceu também super saudável, tudo tranquilo. Mas quando ele estava com 10 dias de vida, ele acabou pegando um resfriado e evoluiu rapidamente para uma bronquiolite. E no dia que estávamos, a gente amanheceu, eram umas 6 horas da manhã, trocando a fralda dele. Quando abrimos a roupinha dele, percebemos que na mama direita dele estava um nódulozinho inchado, bem avermelhado. E a Vitória já estava lá em casa, eles tinham chegado. Era num feriado de Semana Santa. Eles foram para passar a Páscoa lá com a gente e conhecer o João Manuel. Porque até então só meu pai e minha mãe tinham conhecido ele no parto. E aí a minha mãe tinha ficado lá, meu pai voltou para Araguaína e trouxe a Vitória e o Levi ia chegar no outro dia. A Vitória já estava lá, eu chamei ela rapidamente para ver. Ela falou assim: Rebeca, está parecendo uma língua, mas não tenho certeza. E até então eu nunca tinha ouvido falar em celulite mamária. Foi algo totalmente novo para mim. Só que a gente estava tão preocupado com a questão da bronquiolite que estava um surto no país, né, na época que ele nasceu, que é meados ali, início do ano, foi em março de 2024 que ele nasceu. E aí fomos para o pronto-socorro, lá em Palmas. E ao ser atendidos lá pela pediatra do pronto-socorro, de plantão, ela nos avaliou, né, falou assim: olha, vocês vão ter que tomar alguns medicamentos, com ele vão ter que tomar algumas precauções. E nos fez todo o procedimento lá. E no final da consulta a gente abriu a roupinha dele, mostrou pra ela e falou assim: agora a situação vai ter que mudar, vocês vão ter que internar agora. Só vou dar tempo de vocês ir em casa buscar as coisas e voltar. Eu não tava nem esperando. Não, a gente não esperava e fomos lá para ver o que estava acontecendo, se a gente podia resolver com alguma fisioterapia respiratória, que era alguns casos poderia ser indicado, né? E fomos acometidos de uma surpresa muito maior, algo mais grave, que era a celulite mamária, que era uma infecção que se evoluía, a gente 6 horas da manhã que a gente viu a primeira vez e conseguimos ser atendidos, já era por volta de 8 horas para 10 horas da manhã, nossa consulta. E ela falou assim: eu dou 1 hora para vocês irem em casa, almoçar, arrumar tudo e voltar para ser internados. Só que é só um acompanhante, como você amamenta, você vai ter que ficar sozinho com ele. E todo mundo aqui sabe que sem o Vitor eu não vou para lugar nenhum. Ainda mais esses primeiros dias que ele foi ele que ficou comigo na maternidade, era ele que estava por conta de mim e do João todo o tempo. Ele é a minha força, a minha base, então não tinha como eu ficar internada sem o Vitor, sozinha com o João. E eu tive cesárea, né? Então eu estava recém-operada, com todos os pontos ainda. E aí aconteceu o Levi chegar em casa e conhecer o João, aquela aflição de arrumar mala e eu tentando explicar para eles o que estava acontecendo, sendo que eu também não estava entendendo nada. E ele teve que ficar 10 dias na UTI. Foram 10 dias muito difíceis, longos. Foram 10 dias que eu pude viver o sobrenatural de Deus, que eu pude conhecer de fato o amor e o cuidado de Deus na minha vida. Porque eu sempre vivi na dispensação da graça, do amor de Deus. Eu sempre vivi com a certeza de que nada iria me atingir, porque eu sei que eu sou amada por Deus. Que
Ele quer. Vai na mão. Então, Rebeca. oh, meu. Então eu sempre convivi com essa certeza de que tá tudo bem, eu sou amada por Deus, nada vai me atingir. E sempre fui forte o suficiente para entender que o Senhor é Deus na minha vida e com Ele eu posso tudo. Só que quando isso aconteceu, eu me vi numa situação, Senhor, eu sonhei tanto com essa criança, não me deixa perder ele. Porque o João chegou na UTI, eram 10 crianças na UTI neonatal. E lá eles chamavam de salão, onde ficavam concentradas as 8 crianças. E tinha 2 salinhas isoladas para crianças como ele, que vinha de casa, era o termo que eles usavam, né? Que não eram as crianças que nasciam lá e já iam direto para a UTI, que era a maioria que ficava no salão. O caso do João era um caso infeccioso, então ele tinha que ficar isolado para não pegar infecção nas outras crianças também, que tinha muitos prematuros. E ali eu fiz também um exército de amigas, que elas me fortalecem até hoje. Nós temos um grupo no WhatsApp que a gente se ajuda muito. E a minha maternidade foi outra depois delas. Ali a gente compartilha, se ajuda, ali não tem julgamento, ali... E algumas são cristãs, outras não. Então eu vejo também o propósito de Deus até nisso. Porque até ali, naqueles dias difíceis, o Senhor me usou. E tem me usado até hoje também. Eu continuo conversando com todas elas. E algumas já me falaram, Rebeca, eu vejo uma força em você diferente. Porque você é mãe de primeira viagem como a gente, mas parece que você é uma mãe preparada. Você tem 10 filhos. Parece mesmo. E eu falo que não é só Deus na minha vida, é a graça de Deus. Porque eu passo pelas mesmas coisas, eu sofro as mesmas coisas. Mas parece aos olhos das outras pessoas, para mim, tudo mais leve. Mas é só Deus. Porque é Ele que me sustentou naqueles dias, é Ele que tem nos sustentado até hoje. E é Ele que vai continuar nos sustentando. E Ele me deu de presente uma criança maravilhosa, o João Manuel. É uma criança que eu sempre pedi a Deus. Ele é a realização do meu sonho em maternidade. E foi muito custoso passar por esses 10 dias de UTI, porém, eu cresci muito como pessoa, cresci muito como mãe também, embora eu tenha ficado com ele só poucos dias, né, antes de ir para a UTI, mas a maternidade nos transforma. E eu pude entrar uma Rebeca ali na UTI e sair totalmente outra. Foi guerreira, tu entrava lá, tinha que amamentar, né? Tinha um drama da amamentação, aí tinha que isso sair, foi uma outra tinha questão. Que voltar de novo, tinha que amamentar de novo. A rotina da UTI é muito puxada e eu sempre fui muito firme na questão da amamentação exclusiva. E acredito que eu fui a única, se eu não me engano, das 10 mães que estavam lá, que continuou com a amamentação exclusiva 100%, porque eu ia até o último horário de visitação, que era às 11 horas da noite, e ficava, às vezes, saía 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, tendo que acordar 5 horas no outro dia para estar lá na primeira visita, porque eu queria conseguir extrair o máximo de leite possível para ele não precisar de outra amamentação, que era a fórmula, né, da maternidade. Então, eu ia lá até o último horário para ele ter o meu leite na madrugada, enquanto outras mães não conseguiam ir nesse último horário, ou então precisavam do auxílio também da fórmula, né, na madrugada. E o João era o bebê que tinha a quantidade de ml maior na dieta, que eles chamam, né? Então, eu entrei com 80 ml a cada mamada dele e saí de lá com 100 ml. E todas as vezes eu consegui tirar, às vezes eu ficava um tempinho a mais, as enfermeiras lá já até falaram assim, essa daí é a mãe que fica até mais tarde. Mas elas me mantinham sempre muito firme também, não, você vai dar conta, você vai conseguir. Não teve fórmula para ele? Não teve fórmula para ele. O tempo inteiro. Durante toda a vida dele, ele nunca ingeriu nenhuma gota de nada a não ser o meu próprio leite. Graças a Deus por isso, foi uma vitória muito grande também, porque foi um propósito meu com Deus. Amém.
foi guerreiro, mãe? Foi só a primeira. Como a gente sempre ouve falar, e nós tivemos essa experiência, nasce uma mãe, nasce um bebê e nasce uma leoa, né? Ela foi gigante, a Rebeca foi mãezona e é uma mãezona. A gente fica encantado como ela é guerreira, né? E aqui as outras duas perguntas eu vou unir nas duas porque tem tudo a ver uma com a outra, Rebeca. Você se imaginava vivendo esse papel tão lindo de mãe e esposa? E como é conciliar o lar, casamento e também o apoio no buffet? Para quem não sabe, o Vitor trabalha com o buffet, né? Ele e a família tem uma empresa de buffet, se chama Ferro de Sabores. E quando a gente se casou, eu entrei para o buffet. Eu trabalhava na parte dos frios e fui até onde eu podia na gravidez. Desde então, eu não pude mais fazer parte, né? Compor a equipe por questões óbvias, mas era a minha paixão. Porque lá eu exercia a minha criatividade e o meu lado criativo é o que me comanda. E sim, eu sempre me imaginei vivendo a maternidade e o matrimônio. Você me imagina, a vida que eu levo hoje sempre foi um sonho meu, na verdade. Eu até já comentei com algumas pessoas que eu nunca fui aquela pessoa que almejou uma carreira profissional e ter a maternidade em segundo plano, a casa em segundo plano, mas sempre visualizei a vida que eu levo hoje como meu primeiro plano mesmo. Então isso nunca foi algo muito distante para mim, sempre foi algo que eu idealizei e busquei por isso, né? Hoje eu falo que hoje eu vivo o que eu sempre pedi em oração para Deus. E conciliar todas essas demandas, né? Vamos dizer assim, equilibrar vários pratos em duas mãos, né? Ou às vezes até em uma mão só, porque muitas vezes eu tenho que cozinhar e segurar o Júnior em uma mão. Então, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais leves, tem dias que a gente não consegue finalizar o dia com todas as demandas 100%. Tem dias tá tudo bem, né? E tem dias que a gente consegue fazer tudo em uma manhã, mas eu conto com o grande apoio do meu marido, porque ele, de fato, como eu falei, ele é a minha base, é o presente que Deus enviou assim, para a Rebeca ser a Rebeca na sua totalidade. O Vitor é a extensão do amor de Deus na minha vida, porque sem ele eu não conseguiria exercer a maternidade que eu exerço hoje, que é a maternidade exclusiva, 100%, né? Eu falo para todo mundo, quando me perguntam assim, Rebeca, você não tem vontade, não almeja de trabalhar fora, de ter uma babá? Eu falei, não. Isso é muito acordado entre mim e o Vitor, que ele pode ser quem ele é hoje, trabalhando fora, desde que eu esteja dentro de casa, cuidando do nosso lar, da nossa família. E eu posso ser quem eu sou hoje dentro do nosso lar, cuidando da nossa família, porque ele é quem ele é fora de casa, trabalhando. Então, o nosso casamento é realmente uma completude. Não existe Rebeca sem o apoio do Vitor, não existe Vitor sem o apoio da Rebeca. Eu acho que isso é o matrimônio de verdade, né? Como Cristo visualiza a união. E conciliar tudo isso depende muito dele também. Porque, como eu falei, eu não consigo viver a maternidade 100% sem ele me auxiliando. No início, eu queria fazer tudo dentro de casa, queria ser aquela mulher proativa, mulher virtuosa, mas eu fiquei por muitos meses da gravidez enjoando. Então, até os 5 meses de gestação, eu não conseguia nem levantar da cama. E foi um momento assim doloroso para mim. Eu ver a casa bagunçada alguns dias porque eu não conseguia levantar para arrumar e ele precisava ir trabalhar. E aquilo me doía por dentro. Foi um momento muito doloroso de aceitação.
Porque eu sou perfeccionista, sou detalhista e eu aprendi com a minha mãe deixar tudo muito organizado nos mínimos detalhes. E aquilo para mim era como uma facada, eu acordar e eu não conseguir levantar para deixar a mesa de café da manhã posta para o Vitor ir trabalhar. Eu não consegui servir a mesa do almoço, eu não consegui limpar a casa, não consegui lavar e passar as roupas no dia que ele precisava daquela Mas roupa. por que tu não conseguia? Era uma cobrança interna. Eram os enjoos, né? Era uma cobrança interna Na minha. gravidez? E na gravidez eu fiquei impossibilitada porque era um processo que eu passei que eu não conseguia levantar. Ele muitas vezes tinha que levar comida para mim na cama e eu comia pouca coisa e já passava mal. Gritava demais. Então era ele ali cuidando da casa, cuidando de mim, me auxiliando nas demandas da gestação, muita consulta de fora e tendo que trabalhar fora. Então eu via tudo aquilo, ele tendo que trabalhar fora e tendo que cuidar de mim da casa, eu me sentia muito culpada por não dar conta disso. E foi muito momento de conversa meu também com Deus, para eu poder entender que aquilo era um momento que eu precisava passar e que a casa também era dele, que ele também poderia assumir essas responsabilidades. Isso não era um peso para ele, mas eu via como se eu estivesse sendo um peso, né? Então, desde o momento que eu consegui aceitar isso e permitir a ajuda dele dentro de casa, e aceitar isso também com os bons olhos, se tornou algo mais leve para mim. E ele também pôde demonstrar mais formas de carinho dele para mim, né? E cuidado também. E hoje isso é algo normal dentro da nossa casa, algo funcional, né? Vamos dizer assim. Então a gente não precisa, você faz isso, eu faço aquilo. É algo que cada um sabe a sua funcionalidade dentro do lar e a gente não se cobra a ponto disso, porque tem dias que ele está mais cansado, tem dia que eu estou mais cansada, então a gente se ajuda, né, hoje em dia. E se tornou algo mais leve. E como é que vocês têm... Eu acho bom você falar disso, como ele não está aqui, mas você está representando ele muito bem. Fala para todo mundo. Como é que vocês lidam com as finanças? Isso é um ponto que meu pai acha interessante, ele sempre gosta que a gente toque a respeito disso. Então, o Vitor sempre viveu nesse meio do empreendedorismo, por conta dos pais, né? O pai dele tem empresa de salão de festas e a mãe o buffet. E os dois, né, trabalham juntos, né, nesse ambiente de festa, e toda a família também trabalha nesse meio. Desde criança, o Vitor foi acostumado a viver nesse ambiente e eu também fui inserida nesse ambiente, nossa família. E ele sempre conviveu com esse lado do empreendedorismo. Então, isso é algo muito forte dentro dele, né? Hoje, ele toma de conta das finanças da empresa do buffet. E desde o nosso namoro, a gente lia muito sobre, conversava sobre, orava e jejuava sobre isso. Sempre colocava esse ponto como algo central nas nossas conversas para um pré-casamento, né? E sempre fomos muito acordados em relação a isso, de que não existe o meu, não existe o seu, existe o nosso, né? E então, 10 centavos que entra a 100 reais, 1.000 reais é nosso. Então, é a mesma divisão, desde os 5, 10 centavos a 1.000 reais, 10.000 reais ou qualquer outro valor que seja. A nossa divisão, basicamente, é dividida entre dízimo, ofertas, investimentos futuros, contas para coisas particulares minhas, como ir no salão, fazer compras de coisas de mulher mesmo, e ele também ter esses momentos para ele de lazer, porque não adianta ele ser um workaholic, trabalhar e suprir só o que ele precisa dentro de casa e não ter também algo para ele gastar consigo mesmo, né? Então a gente teve esse entendimento de que não é só trabalhar e pagar a conta, a gente também precisa ter o nosso momento de lazer, né? E as nossas finanças são bem divididas nessas porcentagens, né? E também a gente divide porcentagem para filhos
antes mesmo de tê-los. Então, isso nos fez ter um planejamento muito certo do que a gente queria, muito certo do que a gente queria, do que a gente planejava para o nosso futuro. Muito antes de ter o João, de ter um próximo filho, a gente sempre tentou se organizar em prol disso, para sempre ter, vamos dizer assim, um pé à frente, né? Como a gente passou por uma pandemia e a família dele trabalha nesse ramo de eventos, eles foram o primeiro a ser fechados, isolados e o último a voltar a trabalhar. Então, eles tiveram que dar os seus pulos, né, nesse período. E o Vitor sempre foi muito precavido nessa relação de finanças. Então, ele falou assim, olha, a gente não vai passar aperto novamente se houver uma eventualidade mundial como essa, né? Então, a gente tenta se organizar ao máximo para isso, né? Para tentar sempre ter um passo à frente. Ótimo. Ok, beleza. Tem os papelzinhos, né? Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Acabou que ficou a última pergunta para ele. Nada combinado, De hein? mim para você. Então, vamos fazer. Aceita tudo de uma vez ou uma por uma? Não, pode fazer de uma por uma. Bom, essa aqui, para finalizar, meu patriarca da família. Então, Qual foi o maior desafio como pai? Você já pensou em desistir de tudo? E o que te sustentou? E por último, qual é o maior sonho que ainda arde no seu coração em relação à sua família? Olha, eu diria que o maior desafio como pai foi conciliar a intensidade do meu trabalho. Porque antes eu trabalhava numa empresa multinacional, trabalhei 18 anos e eu fiz muita coisa. Deixei um legado também nessa área de telefonia em Araguaína e região, né? Eu era técnico em comunicações e também fui técnico e passei também a ser gerente, né? Então eu implantei o celular aqui, a fibra ótica de Tocantinópolis até Goiânia, fiz parte dessa história, a transição da central telefônica analógica para digital. Tudo isso tem meu dedo, meu nome aí, aqui em Araguaína. Então foram 18 anos e vocês nasceram e assim, eu trabalhava muito na Meira. Eu ficava muito só, eu viajava demais. Então quando Deus me chamou para ser pastor, no dia 1º de setembro de 2009, eu saí da empresa. Eu fui demitido, né? E não existe coisa pior do que isso. Quando o pai é demitido do seu trabalho. E foi por justa causa. Eu saí realmente por baixo daquela empresa que eu dei minha vida ali, 18 anos. Equivocadamente. Equivocadamente. acho que foi antes de 2009, né? 2006. 2006. De 1º de setembro de 2006. Então, assim, 2009 foi meu acidente, né? quando eu cheguei em casa chorando, desesperada, ela falou, o que foi? Eu fui demitida. Mas Deus sabe todas as coisas, eu Deus passei, não permitiu, né? eu saí arrancado pelos fundos das casas, entendeu? Pior dor que o homem pode passar, entendeu? Depois teve um processo, né? Aí eu chamei os presbíteros da igreja, eu tinha um programa de televisão, chamado Programa Ágape. Chamei os presbíteros e eles perguntaram, você tem culpa? Não tenho. Então entra na justiça. E assim eu entrei na justiça, e foi 2 anos de demanda. Ganhei nas 3 instâncias, a empresa se equivocou comigo, pediu perdão e quis me recontratar por ordem judicial, mas eu não quis. Eu disse, excelência, eu entendi o propósito de Deus. Eu fui chamado por Deus a cumprir o seu chamado. A empresa da qual eu trabalhava, ela foi usada por Deus para mim cumprir o propósito de Deus. Por isso eu não tenho nenhuma raiva de nada do que aconteceu. Eu ganhei os meus direitos e assumi a igreja, né? Então o meu maior desafio ali é porque o ministério era muito intenso e com a presença paterna dentro de casa. Então servir a Deus com excelência sempre foi uma prioridade para mim, porque eu fui ensinado dessa forma.
Mas por muitos anos eu precisei aprender que o altar mais sagrado começa dentro de casa, entendeu? E manter esse equilíbrio entre cuidar de tantas pessoas e ao mesmo tempo não deixar os meus filhos com a sensação de que eles estivessem em segundo plano. Isso foi um aprendizado, um desafio constante, né? E se tem uma coisa que eu lutei contínuo, luto até hoje, é para não ser um pai ausente. Porque presença física é muito importante, mas coração presente é essencial. Então, Levi lá em Brasília, por exemplo, sempre, ele não falava muitas coisas para a gente, mas Deus revelava para a gente, né, amor? Às vezes a gente saía, estava vindo do Nordeste, Deus falou assim, vai em Brasília, porque eu quero que vocês vão lá. Deus sempre falou comigo, no momento que o Levi estava mais precisando de um apoio emocional, financeiro, e ali nós temos sempre presente, né? Sempre presente na vida do Levi, na vida da Rebeca. Meu Deus, Deus levou a gente nos momentos mais significantes ali. Meu Deus, estava presente ali. Quando ela chegou o primeiro dia com o Vitor, que ela saiu de casa às 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, e chegou meia-noite, arrebentada no primeiro dia. Eu falei assim, Rebeca, você não vai suportar. De resguardo, né? E ela, não, mas eu vou suportar. Aí eu chamei o Vitor, falei, Vitor, a Rebeca não vai suportar. Ela é muito frágil nesse sentido. Porque nós homens somos mais fortes, mas elas são mais resistentes. E o Vitor, eu quero fazer um elogio para o meu genro. É um homem de verdade. É um homem de Deus. Eu concordo. Obrigado, meu genro. Pela sua vida. Viu? Você tem cuidado da minha filha, do meu neto, como realmente um homem cuida, um homem de Deus O cuida. homem é o máximo. O homem é o máximo, então você é isso. De humildade. Obrigado. E o Vitor chegou e pensou na estratégia e falou assim, eu só descobri no outro dia, vamos tirar o leite, entendeu? Numa bombinha e deixar lá para ela descansar à tarde. Aí quando isso encatou no segundo, terceiro dia, eu falei, agora está na hora da gente ir embora. Porque a gente está sendo um peso aqui agora, entendeu? Não é aquele peso, mas a gente sabe, a gente tem que saber medir as coisas, ter discernimento. E vimos embora para eles ficarem lá, entendeu? Descansarem. Então, Vitória também, momentos que ela passou de fragilidades, momentos na sua vida sentimental, e também esse curso não tem sido fácil para a vida dela, tem sido muito árduo. Mas, e se ela não, ela passou para fazer fora, assim como o Levi também. Levi passou em várias faculdades. Eu também passei. A nota também, você também. Mas eu não deixei o Levi para fora, não deixei a Rebeca para fora. E a Vitória também não. O Levi, não, pai. Eu falei, não, meu filho, é o seguinte, você vai fazer aqui, quando você estiver pronto, você pode escolher qualquer lugar do país que a gente leva. Ele fechou. Aqui ele passou em primeiro lugar nas duas faculdades. Entendeu? Eu lembro, meu Deus, que o Levi foi fazer ele é fera em redação. Quando ele foi fazer o vestibular, ele entrou chorando dentro do carro. O que foi, meu filho? Eu esqueci de fazer o tema da redação. O título. Eu falei, rapaz, então porque não é para ser agora. E foi professor de redação, corrigir a redação. Mas aí foi bom porque não precisava do título, o título era opcional. Então assim, aí eu levei 6 meses antes de fechar, ele falou assim, pai, estou pronto. É Brasília que eu quero. Nós fomos para lá e a gente alugou aquele apartamento, até hoje ele está nesse apartamento. Ele tem desenvolvido a sua vida ali. Rebeca do mesmo jeito. Vitória do mesmo jeito. A Vitória foi para Ponto Nacional. Eu falei, não, você vai ficar aqui. E a Rebeca foi para Ponto Nacional. É porque eu troco muitas vezes. A Vitória passou em Marabá. Entendeu? Medicina. Não, foi Marabá, Palmas. Marabá, Palmas. Ponto Nacional Ponto também, Nacional Redenção. e Redenção. Chegou até a receber uma palavra dentro da nossa igreja Ágape em Palmas, de um profeta, citando Marabá. Foi. Aí eu falei assim, vamos orar. Você A gente tá lá, falando. hospedado na Casa da Fé da Luz em Palmas, eu liguei para Suzana Salazar. E eu devo isso também a Suzana Salazar. Obrigado, Suzana, por isso, viu? Ela me deu um conselho e falou assim, pastor, não deixa ela ir. Entendeu? Por quê? Porque é muito difícil ela voltar. Entendeu? Então, é melhor porque custo-benefício é melhor aqui.
Entendeu? Vai ser difícil. E assim eu obedeci. Aí eu falei assim, essa palavra é uma palavra sábia. E eu orei a Deus com a Meire. E eu falei, Vitória, você vai ficar aqui. Ela passou, que era Guaína. E até hoje está aí. Os cabelos estão caindo tudo aqui, porque tem sido prova, viu? Mas prova de fogo, mais uma prova de fogo, né? Porque não é Só mais fácil. um ano, né? Mas eu sempre digo, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. E é Deus que está formando ela, não sou eu. Através da igreja, através dos irmãos, de todos vocês. Esse podcast ele foi aberto. A maior motivação dele foi para pagar a faculdade da Vitória. E aqui estamos. E a segunda pergunta, se eu já pensei em desistir. Sim, já pensei. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Entendeu? Houve momentos em que o peso foi tão grande e de responsabilidade tão esmagadora que eu disse para Deus, Senhor, eu não sei se eu consigo continuar. Então eu tive uma oposição, eu tive ingratidão, noites sem dormir, traições, crises financeiras, de saúde e até o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é cruel. Nossa, é cruel. Mas quando ele está em silêncio, não é porque ele virou as costas para você, é porque ele está trabalhando por você. Mas eu não estava compreendendo isso. Mas o que me sustentou. Acho que não está escutando direito, né? Mas é silêncio mesmo. Deus cala. Deus calou 400 anos na história. Porque não encontrou ninguém para colocar na brecha. Então assim, eu fiquei pensando o seguinte, meu Deus, o que eu faço? E a convicção, né? A convicção foi o quê? O meu chamado. O que me sustentou foi eu ter certeza de que eu fui chamado para ser um homem de Deus, um pastor, e o olhar da minha esposa, e o olhar dos meus filhos. Esse apoio. Saber que eles estavam comigo, que acreditavam em mim, mesmo quando eu mesmo não acreditava. Isso me deu força. Isso me deu força. E principalmente saber que Deus nunca desistiu de mim. Nunca. Mesmo quando eu fraquejava, mesmo quando eu fraquejei, Ele permanecia e permanece fiel. Então, eu posso dizer que a graça de Deus me sustentou e tem me sustentado. E aí, a última pergunta, qual o maior sonho que ainda age no meu coração com relação à minha família? Meu maior sonho é ver a minha família inteira. Quando eu digo inteira, porque a Rebeca vai ter ainda mais um bebê, porque Vitória vai ter bebês, porque Levi também vai ter bebês, entendeu? Eu quero ver toda essa família servindo ao Senhor, com alegria, propósito e unidade até o fim. Se fosse uma das coisas que meu pai, minha mãe, meus irmãos sempre cultivaram, foi isso, unidade até o fim. Não só frequentando a igreja, tá? Não só carregando o nosso nome, Freitas Lopes, mas carregando o que? A presença de Deus. Meu maior desafio é não deixar meu coração endurecer, porque se meu coração endurecer, eu perco a paternidade, eu perco o ministério, eu perco tudo. Então, que cada um dos meus filhos e netos, que agora o João Romero está aqui, possa experimentar a plenitude do propósito de Deus na vida de cada um de vocês. Quando eu falo plenitude, é o máximo daquilo que Deus tem reservado, é a melhor versão. E mais do que isso, meu sonho é que a nossa história continue sendo uma ferramenta de cura para outras famílias, que nasçam outras casas sociais, Casa Refrigério, hospital, a Faculdade Fato, chácaras de recuperação de pessoas viciadas, enfim, que possam, essas marcas que carregamos sirvam para curar feridas de muitos outros. Hoje mesmo, eu fui na casa da minha sogra, lá tem uma senhora que está sendo atendida pela Casa Social, que está lá trabalhando, foi indicada para trabalhar. Então, que as nossas vitórias inspirem outras pessoas e que as nossas dores inspirem também outras pessoas. Então, se o fim, meu amor, da minha vida, eu olhar e ver os meus filhos, eles estão firmes, meus netos,
e eu olhar e ver a minha esposa continuando do meu lado, é que o nome de Jesus ainda está sendo exaltado no meio dessa família, no meio dos meus. Então eu vou poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Dormir ou não dormir, tantas noites, só Deus sabe, tantas ingratidões, tantas flechadas, valeu a pena, porque nós não estamos aqui para cumprir a nossa vontade, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, porque essa mesa, ela é sustentada pelo Senhor. Que o Senhor use os irmãos, as irmãs, para nos oferecer o melhor. E eu louvo a Deus porque nós temos um advogado, nós temos uma engenheira civil, nós temos uma médica. Mas acima de tudo isso, nós temos uma família que ama o próximo, que ama a Deus. Somos uma família do Senhor. E que estão meus filhos, não têm sequelas nenhuma. Meus filhos são maduros. Nunca eu obriguei eles a fazer aquilo que eu queria que eles fizessem. Com religiosidade. O que eles sabem, o que eles são hoje, eles adquiriram entre eles e Deus. Apenas apontamos a estrada. Apenas mostramos o nosso exemplo. Então, eu faço esse podcast uma ponte para muitas famílias serem salvas, serem edificadas. Eu costumo dizer que famílias curadas curam outras famílias. E hoje, mais do que um podcast, veremos aqui um culto em casa. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Espero que esse episódio tenha tocado o seu coração, te mostrado que é possível, sim, ter um lar em Deus, mesmo diante das crises, das batalhas. Se você conhece alguém que está precisando, compartilhe esse episódio. E antes de encerrar, eu quero orar por todas as famílias aqui presentes. Tá? Vamos orar? Eu quero dizer que o João se comportou muito bem. Glória a Deus por isso. Tinha que ter uma câmera exclusiva, só não. Mas alguém quer falar alguma coisa, despedir, trazer uma palavra final? É isso, valeu pela experiência. Vitória? Tá falando aqui, ó. Eu gostei que foi bem natural mesmo, como a gente falou, a gente não, pelo menos o amigo preparou as perguntas, mas nós falamos livremente, é do coração mesmo, né? Com verdade que é vida em nós mesmo. E nós desejamos que outras famílias vivam isso que a gente vive intensamente aqui, quando os meninos começaram a falar, esse apoio mútuo em família, vivendo a vida de Deus mesmo, de forma simples e com toda a verdade de Deus. Né? Outra coisa, Bia, a gente nunca obrigou eles exigindo um comportamento religioso. Muito pelo contrário. Toda a diversidade enfrentada aqui, nós trouxemos para a mesa. Antes desse pessoal falar de mesa. Virou moda, esse negócio de mesa, tudo é na mesa. Sim. Realmente, então é o seguinte, até na mesa há traições, né? Então assim, eles viram nosso exemplo. E também não é só porque, tipo, a gente que é filho de pastor, e também porque é uma família pastoral que vai ser perfeita, né? A gente tem os nossos problemas, né? Exatamente. Tem uma questão, já que o senhor citou isso, de que as famílias têm que ter essa liberdade, eu acho relevante trazer isso, porque muitos jovens da minha idade, da idade da Rebeca, passam por isso também, jovens de famílias cristãs. Sim. É muito comum os jovens se rebelarem, porque estão presos a uma religiosidade, a um dogma, Cobrados coisa. demais. E, convenhamos, o mundo oferece muitas tentações, muitas E que a gente passa por elas também, né? mas, e pela acima cobrança. de tudo, hoje, muitos evangélicos têm dado mau testemunho. E muitas vezes, quando eu me apresento e tal, e as pessoas sabem
que eu sou cristão e que eu venho de uma família cristã, as pessoas registram, né, fazem esse registro. Nossa, mas você é um cristão diferente. Você é... E eu lembro sempre de pregar com as atitudes. Né? Então, muitas vezes, quando a pessoa vai descobrir que eu sou cristão, ela, agora faz todo sentido. Né? Graças a Deus. Mas, porque, por conta desse mau testemunho de muitos cristãos, os evangélicos na sociedade estão sendo vistos por certas pessoas como um preconceito. É verdade. É isso que está acontecendo. Pelo mau testemunho. Exato. Então, Tem uma frase que diz assim, que nós cristãos temos que ser a Bíblia das pessoas que não conhecem a Bíblia. Exatamente. Então, aquela pessoa que não tem conhecimento do que é a palavra de Deus, ela não ler a Bíblia, ao se relacionar com nós que somos cristãos, temos que levar a palavra de Deus com as nossas atitudes, né? Nós levamos também a Bíblia para ela. exatamente. Então, se ela não ler, ela vê. Né? A nossa vida tem que ser um convite, né, para as pessoas. Sim, Eu gosto de um texto que Paulo fala, que nós somos a carta escrita, né? sim, é basicamente isso. É isso aí. Exato. E é um processo também até a gente chegar nessa consciência, né? Quanto jovem, porque todo mundo espera da gente, desde criança, exatamente desde criança, até na salinha. Você tá lá na salinha, você é o filho do pastor, então espera Quem sabe mais. Espera que você seja diferente, espera que você saiba todas as historinhas. Então, assim, a gente também passa por 10 anos, por 11 anos, por 12 anos, até chegar numa idade de maturidade, né? Então, é um processo até chegar a esse pensamento. Então, Como filhos de pastores. A ideia é que nós tendo essa liberdade, possamos continuar construindo uma vida de testemunho, para que isso rompa com os preconceitos que as pessoas às vezes têm, porque nossa realidade não é só a igreja, né? Sim. Somos uma família pastoral, mas nós nos relacionamos com as pessoas, com a sociedade. Eu lembro do Dr. Carlos Costa, quando ele faz a pregação, com base em Efésios, ele fala que o apóstolo Paulo escreve no primeiro versículo aos Efésios, da carta aos Efésios, e ele fala: escrevo aos cristãos que estão em Éfeso. Ou seja, ele não escreve aos cristãos apenas, nem a Éfeso apenas, aos cristãos que estão em Éfeso. Pressupõe-se que os cristãos se relacionam com aquela sociedade. Sim. Né? Ele E não até deu só um exemplo: com- olha, essa casa aqui, essa igreja, todas elas foram construídas por vezes por mãos de pessoas que não são crentes, por exemplo. Então, assim, nós estamos numa realidade social em que a nossa vida é a nossa pregação. E eu sou muito grato por ter nascido em uma família em que se vive o verdadeiro evangelho e se prega o verdadeiro evangelho com essas atitudes. E as pessoas enxergam, passam a enxergar isso em nós. E acabam se desvencilhando daquele preconceito arcaico que tinham. Uhum. Eu acho que nossa vida nossa mensagem dessa forma. É isso aí, pessoal. E na mesa, eu sempre, diante de uma diversidade que a gente enfrentava, eu passava para eles, para a gente orar. Desde criança, eles oraram juntos conosco. E quando a gente obtinha vitória, o testemunho era aqui também. A gente compartilhava. Então, o ministério não é do Amilson. O ministério não é do Amilson e da Meire. O ministério é nosso. Então, eles fazem parte do chamado desse ministério. Eles vão continuar esse legado. Entendeu? É isso, pessoal. Então, quero orar nesse momento por todas as famílias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me deu esse privilégio, com a minha esposa, de gerar essas 3 nações, essas 3 gerações, essas 3 vidas, que, por conseguinte, vão gerar várias outras, Pai. Obrigado pela saúde física, emocional e espiritual de cada um dos meus filhos, netos, bisnetos, genros, nora, enfim, ó Pai. Obrigado, Senhor.
por esse legado. Obrigado pela igreja, obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu estendo a bênção do Senhor, através dessa bênção aqui, sobre todas as famílias brasileiras, em nome de Jesus, todas as famílias do mundo, todas as famílias da terra, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, que esse amor que está aqui dentro, Pai, possa permanecer ardendo no coração de cada um, no nome de Jesus. Que é possível, sim, viver a vida com Deus nesse mundo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Visão Transporte, Vilce, Lúcia, muito obrigado por sempre acreditar na gente. MC Transporte, Manda Luz, muito obrigado também. Marco Construtora, Empreendimento em Marabá. Amém. Aranet Telecom, muito obrigado, Rafael e toda a família Aranet. Eisenhower e Multinews, pela família Íntimos Cosmético, muito obrigado. Dr. Jairo Rocha, que é um dos meus médicos que me atende, que é muito especialista também em integrativa. A Hiperfarma, na pessoa do meu irmão, meu amigo Daniel e a Poliana. A Renovar Recapaz, na pessoa também do Vasterli. E também o Rodrigo e a doutora Ilê, que são proprietários da Votuca, a lanchonete mais gostosa de Araguaína, que atende loja 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui em Araguaína, em vários lugares, pontos aqui da cidade de Araguaína. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, meus filhos da Visão. Continue vivendo essa vida com Deus por onde você for. Rebeca, obrigado. Queremos a Maria Júlia. Queremos a Maria Júlia. Queremos a Maria Júlia. Em nome de Jesus. E você, Vitória. Você vai ser a dermatologista mais reconhecida. Você não tem só o conhecimento mesmo, você tem um dom. Amém. Você olha e Deus vai te dar um diagnóstico. Antes de qualquer coisa, Deus já te dá. O diagnóstico vai servir para confirmar. E Deus te dá isso em mente e em coração. Amém. Tá? A Rebeca tem um espírito pastoral, tem um chamado, tem um diagnóstico de leitura de pessoas. Você faz uma leitura assim, tremenda das pessoas. Tremenda das pessoas. E é uma mulher, é como a sua mãe. Você é resiliente, entendeu? Muito resiliente, né? Todos vocês têm características nossas, né? Misturado. Já o Levi, esse aqui é fora da curva, né? Ele nasceu pronto, inteligentíssimo, e onde ele pisa, onde ele toca, vira ouro, ainda vai ser reconhecido nesse Brasil, tá? E vai estar vindo aqui, esse mês de agosto, para ser um dos convidados num encontro de advogados aqui, né? Sim, Está sendo convidado, olha só, tá vendo? Então é isso, meu filho. Mas nunca esqueça, nunca negocie os princípios de Deus, tá? Nunca negocie os princípios de Deus com ninguém. E você, meu amor, eu sou privilegiado ter você do meu lado. Você é uma bênção, eu te amo. Muito obrigado pela sua vida, viu? 1, 2, 3. Tá? Você sempre foi uma pessoa excelente. Amar. Tá? Te amo. Obrigado, Deus abençoe. Até o próximo episódio do nosso Foxcast. Valeu.